A professora deu a seguinte tarefa para a sua turma. Com 5 pontos no plano, podemos formar quantos triângulos? Essa turma é uma turma do ensino fundamental 2. Muito bem. A professora dividiu o quadro, alguns foram para o quadro, outros passaram a fazer no próprio caderno. Aí, um aluno fez assim: A, B, C, D, E. 5 pontos. 5 pontos. Aí ele foi vendo o que ele podia fazer. ABC forma um triângulo. ABD forma um triângulo. ABE forma um triângulo. Certo? Depois, ACD forma outro triângulo. Depois, ACE. Depois, ADE. Que começa com A, ele conseguiu esses aí. Agora, que começa com B? BCD. Depois, BCE. Depois, BDE. Começa com B só, né? Depois, CDE. Aí ele contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professora, 10 triângulos. Ele observou também o seguinte, que quando ele fazia assim, ABC, ou BCA, ou CBA, ou CAB, ele tinha o mesmo triângulo ABC. Então ele viu que isso aí, a professora já tinha falado para eles, ele viu que isso aí eram combinações. Porque se ele troca o triângulo, tem 3 vértices, né? Se você escreve triângulo ABC, ou se você escreve triângulo ACB, ou se você escreve triângulo BAC, etc., você está se referindo ao mesmo triângulo, é o mesmo triângulo. Então, como você pode mudar essas 3 letras de lugar, que o triângulo continua o mesmo, são combinações. Certo? Mas aí, uma menina espertinha que tinha lá na sala, ela fez assim no quadro. Ela colocou 3 pontos na mesma linha. A gente chama isso de pontos colineares, quer dizer que estão na mesma linha, na mesma reta. Ela colocou 3 pontos assim. E colocou 2, por exemplo, assim, D e E. Ela então fez o seguinte, ela foi contar. Triângulo ABC. Uai, mas ABC não forma triângulo. Então não existe o triângulo ABC, porque os pontos ABC estão na mesma reta, eles são colineares, estão na mesma linha. Não forma triângulo. Para formar triângulo, um dos pontos tem que estar desalinhado em relação aos outros, não tem? Um desses 3 teria que estar fora dessa linha para formar triângulo. Então ela viu que aqui não formava triângulo. Certo? Aí ela fez assim, ABD. ABD, já que ABC não pode. Ela fez ABE, outro triângulo, ABE. Ela fez ACD, ACD. Ela fez ACE, ACE. E ela fez ADE, ADE.
Começa com A, só tem esse. Depois ela fez assim, BCD, BCD, depois ela fez BCE, depois BDE, BDE, com B só. Depois ela fez CDE, CDE, e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professora, eu achei 9 triângulos. Por que ela achou 9 triângulos, pessoal? Porque esses 3 pontos aqui não formam um triângulo, não é? O outro achou 10 porque ele não colocou 3 pontos na mesma reta. Ele não colocou 3 pontos colineares. Certo? E a professora, então, já tinha mostrado para eles uma fórmula que eles vão aprender no ensino médio. Combinação de N elementos de um conjunto de P em P é a quantidade. Aqui nós combinamos 5 pontos de 3 em 3, porque o triângulo tem 3 vértices, não é isso? 3 pontos, correto? Então, combinação de N elementos de P em P é o fatorial de N, dividido pelo fatorial da diferença, N menos P, vezes o fatorial de P, certo? Você vai aprender isso no ensino médio. Entende? E o professor vai deduzir de onde vem essa fórmula. E agora, a professora então utilizou essa fórmula para fazer o cálculo ali. Então nós vamos combinar 5 pontos, é o número de pontos total. P é o número de pontos em cada agrupamento, 3 pontos, combinação de 5, 3 a 3. Isso vai ficar como? O N é 5, então o fatorial de 5. Dividido pelo fatorial da diferença, 5 menos 3, 2. Vezes o fatorial do P, que é o segundo número, 3. Então isso ficou 5 vezes 4 vezes 3, dividido por fatorial de 2 é 2 vezes 1 é 2, vezes fatorial de 3. Aqui é produto, eu posso fazer cancelamento. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 triângulos, que é o que o primeiro estudante encontrou, 10 triângulos. Certo? Então veja bem, se não existem 3 pontos colineares, o número total é 10, o número máximo total é 10. Se existem 3 pontos colineares, o número cai para 9, porque aqueles pontos não formam triângulo. Beleza? Aí nós podemos ver como é que acha esse 9. Nós vamos combinar os 5 pontos de 3 em 3. Aqui você já sabe que vai dar quanto? Vão dar 10 triângulos. Menos a combinação de 3 pontos, aos 3 lá. Combinação dos 3 pontos que estão na mesma linha, na mesma reta. Combinação de 3 pontos, de quanto em quanto? De 3 em 3. A combinação de 3 em 3 dá 1. Essa diferença dá 9. 9 triângulos. Por que aqui dá 1, professor? Vamos fazer. Combinação de 3 em 3 vai ser o fatorial do N, que é o 3. Fatorial da diferença, 3 menos 3, 0. Fatorial de 0. Vezes o fatorial desse segundo, que é 3. Mas o fatorial de 0 ele é definido como 1. Porque não teria como dividir por 0. É 1. 1 vezes fatorial dividido por fatorial de 3 dá 4. Dá 1. Então, combinação de 3 pontos de 3 em 3 dá 1. 9, que é o que a espertinha encontrou. 9. Certo? Então, nós temos combinações. Por que combinações? Expliquei no começo. O triângulo ABC, o triângulo ACB. Vamos fazer aqui, ó.
fazer aqui. Triângulo ABC é o mesmo triângulo ACB, é o mesmo triângulo BAC, que é o mesmo triângulo BCA, que é o mesmo triângulo CAB, que é o mesmo triângulo CBA. Veja bem, eu escrevi 6, como se fossem 6 triângulos aí, mas na verdade não são 6 triângulos, é um triângulo só, porque as letras são as mesmas, ou seja, os vértices são os mesmos, tá bom? Assim acontece com o ABD, com o ABE, com o ACD, cada um ali você vai encontrar 6. Por quê? Porque você, trocando 3 letras de lugar, você vai ter 6 possibilidades, entendeu? Trocar de lugar chama em matemática de permutar, permutação. Nós vamos ver um vídeo sobre isso para você do ensino fundamental, tá bom? Aqui ó, triângulo ABC, triângulo ACB, BCA, BAC, é o mesmo triângulo, tá bom? Então, essa fórmula, na outra aula, eu te falei que o fatorial de um número n, o número n é sempre natural, viu? Porque é a quantidade de elementos de um conjunto. Quantidade de elementos de um conjunto tem que ser o quê? Número inteiro e positivo, ou seja, número natural, tá certo? O fatorial, por exemplo, de 5, fatorial de 5 ou 5 fatorial, esse exclamação significa fatorial, é o produto do número natural 5 por todos os seus antecessores até o 1. Isso dá quanto? 120. Fatorial de 5 é 120. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Beleza, pessoal? Então, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.